Meus amigos, abordaremos a partir deste momento como tema a evolução do pensamento econômico e seus efeitos sobre a economia mundial ao longo da história. Basicamente, ao longo da história, nós tivemos como pensamentos econômicos o mercantilismo, o liberalismo clássico, o marxismo, o liberalismo neoclássico e o neoliberalismo. Em outras palavras, ao longo da história da humanidade, ocorreram o pensamento econômico mercantilista, liberal clássico, marxista, liberal neoclássico e o neoliberal, que foram adotados pela humanidade ao longo da história, apresentando efeitos positivos e negativos sobre o desenvolvimento econômico, político e social das nações e do mundo. O que nós pretendemos abordar exatamente a concepção de cada um desses pensamentos econômicos, os efeitos que eles produziram sobre a sociedade ao longo da história. Começando de forma geral, para depois falar mais especificamente sobre cada um deles, eu tenho a dizer que o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa, na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. Depois eu vou falar mais detidamente sobre o que significou o mercantilismo. O pensamento liberal clássico, que é um outro pensamento que surgiu ao longo da história da humanidade, subsequente ao mercantilismo, porque estamos falando de uma forma sequencial. Primeiro surgiu o mercantilismo. Posteriormente, o pensamento liberal clássico, que foi desenvolvido no século XVI com a clara intenção de combater o mercantilismo. Quer dizer, o liberalismo clássico surgiu como alternativa ao mercantilismo dominante. O terceiro pensamento que surgiu ao longo da história foi o marxista, que surgiu na segunda metade do século XIX, como uma teoria econômica, uma teoria sociológica, um método filosófico e uma visão revolucionária de mudança social. E ele surgiu para combater o pensamento liberal clássico capitalista. A escola de pensamento liberal neoclássico, que veio após o liberalismo clássico, o pensamento liberal neoclássico vigorou no período entre 1870 e 1929, com o propósito de aperfeiçoar o pensamento liberal clássico e combater o pensamento marxista que havia surgido ao longo da história. O pensamento econômico neoliberal, que é o mais recente, é uma doutrina socioeconômica que surgiu na década de 1970, em oposição ao marxismo e ao keynesianismo, que é vinculado ao pensamento liberal neoclássico, retomando os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia. É importante observar, fazendo um comparativo entre esses pensamentos econômicos,
No mercantilismo, o Estado exerceu papel predominante sobre o desenvolvimento socioeconômico das sociedades da época. O pensamento liberal clássico proporcionou o surgimento do denominado Estado liberal, em oposição ao Estado mercantilista. No Estado mercantilista, o Estado exercia um poder quase que absoluto. Afinal de contas, foi na época do absolutismo que o mercantilismo surgiu. O liberalismo clássico, em oposição exatamente ao mercantilismo, também se opôs ao Estado mercantilista. No Estado liberal, já o papel do Estado diminuiu. Quer dizer, o Estado intervinha na economia só excepcionalmente, só em momentos de crise, propriamente dita. Já o marxismo coloca o Estado como, digamos assim, um instrumento da mudança social. Quer dizer, no marxismo, o Estado recupera o papel que havia exercido na época do Estado mercantilista. Claro que com uma outra abordagem, inclusive com uma preocupação nitidamente social. Quer dizer, na medida em que o marxismo se propõe a implantar o socialismo. Então, o Estado socialista, com base no marxismo, exatamente intervém na sociedade, praticamente eliminando a participação do setor privado. Todos os meios de produção numa sociedade socialista, proposta pelo marxismo, são comandadas, são controladas, são articuladas pelo Estado, ou seja, pelo governo. Já o pensamento liberal neoclássico surge com variantes, com duas abordagens. Uma abordagem significa o Estado liberal, nos moldes do Estado liberal clássico, e com aperfeiçoamento exatamente das propostas do liberalismo clássico. No pensamento liberal neoclássico, há um aperfeiçoamento do pensamento liberal clássico. E no que diz respeito ao Estado, a participação do Estado na economia, também há uma corrente que admite que o Estado não deva intervir na economia, apenas em caráter excepcional, e uma outra corrente, que é aquela, digamos assim, proposta pelo Lord Keynes, exatamente a abordagem keynesiana de economia, contempla a participação do Estado articuladamente com o setor privado. Então, é uma solução intermediária que procura conciliar, digamos assim, a relação entre o Estado e o setor privado. Diferentemente da visão do Estado liberal, e mesmo o Estado liberal neoclássico, uma das correntes do Estado liberal neoclássico, que considera que o setor privado é que deve exercer o papel, digamos assim, dominante, e que o Estado
deve exercer um papel secundário, intervindo na sociedade apenas excepcionalmente. Já com o keynesianismo, que é uma outra corrente do modelo do pensamento liberal neoclássico, admite que o Estado esteja presente exatamente para regular a atividade econômica, a fim de evitar as crises que são características dos estados liberais que ocorreram ao longo da história. Já o pensamento econômico neoliberal é uma doutrina socioeconômica em oposição não apenas ao marxismo, que, como já lhes disse, considera fundamental a intervenção do Estado na economia, e também em oposição ao keynesianismo, que considera fundamental que o Estado intervenha na economia de forma articulada com o setor privado. Mas o neoliberalismo simplesmente representa uma tentativa de retorno do liberalismo clássico, em que o Estado não intervém na economia. O detalhe do neoliberalismo é que o neoliberalismo é o liberalismo clássico aplicado em escala global, não apenas no plano nacional de cada país, mas também na esfera mundial. Então, o neoliberalismo ele tem esta dimensão, ela passa a ter uma dimensão planetária. Bem, vamos abordar, a partir deste momento, falar especificamente sobre o pensamento econômico mercantilista. De início, o que eu tenho a lhes dizer é que o mercantilismo é um conjunto de ideias econômicas que foi adotado por aproximadamente 300 anos pelas nações europeias nos séculos XVI, XVII e XVIII, durante o período das grandes navegações e da montagem do sistema colonial no continente americano, no período de transição do feudalismo para o capitalismo. O surgimento do mercantilismo, como conjunto de práticas econômicas, está diretamente ligado ao fim do feudalismo e à formação do Estado moderno. Esse período foi exatamente o período de transição do feudalismo para o capitalismo. Por Estado Nacional moderno, entende-se o conjunto de nações surgidas durante o processo de centralização do poder na figura do rei. Isso aconteceu na Idade Média. Exemplos clássicos de Estados nacionais modernos foram a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal, que surgiram com o poder centralizado na figura do rei. O surgimento dos Estados modernos apoiou-se diretamente no poder da burguesia capitalista, em luta contra os senhores feudais que dominavam a sociedade nessa época, com o propósito de pôr fim aos privilégios da nobreza feudal. Então, os estados modernos surgiram apoiados pela burguesia, que viram exatamente nesse apoio um elemento importante na luta pelo fim do feudalismo, que era o sistema, modelo de sociedade que prevalecia na época. Com o apoio da burguesia, as monarquias europeias investiram no desenvolvimento comercial e manufatureira. É claro que nem todos. Por exemplo, por Inglaterra e França
desenvolveram essas duas vertentes, tanto o desenvolvimento comercial quanto o manufatureiro. Mas não foi o caso, por exemplo, de Espanha e Portugal, que centraram a sua ação no sentido de extorquir as riquezas das colônias onde eles se estabeleceram, como é o caso, por exemplo, de Portugal em relação ao Brasil, e a Espanha em relação à América Hispânica. Então, como eu estava dizendo, esse processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura, que foi o embrião da indústria, apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no continente americano. O Estado moderno que surgiu nesse período, com poder centralizado no rei, assumiu o controle de questões relativas à economia como forma de garantir seus interesses e resolver entraves que impediam o fortalecimento do poder real. Foi neste contexto de forte intervenção do Estado na economia, de expansão do comércio mediante a exploração colonial e de crescimento das manufaturas, sobretudo na Espanha e na Inglaterra, na Espanha não, na França e na Inglaterra, que se consolidou uma série de práticas econômicas que recebeu o nome de mercantilismo. Foi esse processo que recebeu o nome de mercantilismo. O mercantilismo deu sustentação às grandes monarquias europeias em suas expansões coloniais. Como essas práticas econômicas são consideradas embrionárias ao capitalismo, alguns historiadores chamam o mercantilismo de capitalismo comercial. Já o pensamento econômico liberal clássico, que surgiu subsequentemente ao mercantilismo, surgiu no século XVI, com a clara intenção de combater o mercantilismo, pois as práticas já não atendiam às novas necessidades do capitalismo. Veja que no mercantilismo estávamos vivendo a transição do feudalismo para o capitalismo. Mas, no século XVI, o pensamento econômico liberal clássico foi colocado na ordem do dia, com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas já não atendiam às novas necessidades do capitalismo. O pensamento econômico liberal clássico é uma ideologia baseada na organização da economia com base no individualismo, rejeitando o intervencionismo estatal, que é uma característica do mercantilismo, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas devem ser tomadas pelas empresas e pelos indivíduos, e não pelo Estado. No campo econômico, foram as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith, em sua grande obra A Riqueza das Nações, em que ele estabeleceu as diretrizes desse novo pensamento econômico. O liberalismo econômico consiste no entendimento de que o Estado não deve interferir na economia, conforme eu já lhes falei, pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, que devem ser livres para produzir e fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmos. A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes no pensamento liberal, que coloca como responsável pela riqueza e pelo sucesso unicamente o indivíduo. Para Smith,
haveria uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada, sem necessitar do Estado, pois esse colocava um entrave no crescimento econômico, ao querer reivindicar a sua parte nos lucros, sem nada oferecer em troca. Ao longo da história, os estados liberais foram surgindo, como uma consequência do desgaste progressivo do poder absoluto do rei. Só para exemplificar, a Revolução Francesa significou a vitória do Estado liberal, capitalista, e significou a derrubada do Estado mercantilista, que era representado pelo rei da França, Luís XVI. Enquanto o absolutismo decai, surgem correntes liberais, que acabam se juntando para instituir o Estado liberal. E isso foi ocorrendo paulatinamente ao longo da história, ao longo desse período da história. O liberalismo defendia que o Estado fosse limitado em seus poderes e funções reguladas através de normas gerais, com a submissão de todos as leis e respeito aos direitos fundamentais e invioláveis do homem, geralmente reconhecidos através de algum documento oficial, como a Constituição do país. Aliás, este modelo foi, digamos assim, estruturado a partir da Revolução Americana, em 1776, e com a Revolução Francesa de 1789. Foram os dois primeiros grandes estados liberais que surgiram na história da humanidade. Quando surgiu, o liberalismo se contrapôs ao absolutismo, o Estado monárquico, como já lhes falei. E mais tarde, já no século XX, a partir da Revolução Russa, em 1917, o liberalismo se contrapôs ao socialismo. Antes, o inimigo era o Estado absolutista, era o mercantilismo, como Estado absolutista. Mas a partir do século XX, o inimigo do liberalismo passou a ser o marxismo e o Estado socialista, a partir de 1917, com a Revolução Russa. O liberalismo tornou-se a força política dominante do século XIX até a metade do século XX, em praticamente todo o Ocidente. Falando do liberalismo clássico, tornou-se força dominante do século XIX até a metade do século XX, em praticamente todo o Ocidente. O liberalismo econômico foi responsável pelo avanço do capitalismo no planeta, cujas crises levaram o mundo às depressões econômicas que eclodiram em 1873 e 1929, bem como pela escalada do colonialismo e do imperialismo em todos os quadrantes da Terra, e o advento de duas grandes guerras mundiais, como a de 1914 e 18 e 1939 e 45. Então, apenas para sintetizar o que nós falamos sobre esses dois pensamentos econômicos, o mercantilista produziu como consequência o colonialismo, cujas consequências foram sentidas nas Américas e em outras regiões do planeta, onde o colonialismo francês
britânico, espanhol e português se estabeleceram. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que não só as Américas, mas também a África foi vítima desse processo, inclusive a escravidão, que se tornou uma instituição adotada por vários desses países colonialistas em todo o mundo, além do genocídio praticado por esses países contra os povos das regiões onde se estabeleceram suas colônias. Já no caso específico do liberalismo clássico, deu continuidade ao colonialismo, que foi implantado pelo mercantilismo, aprofundou o colonialismo com as ações imperialistas em todos os quadrantes da Terra. Aí já não escapava mais ninguém da ação imperialista das grandes potências até o século XX. E além disso, como consequência disso, do liberalismo, ocorreram duas grandes depressões econômicas que levaram à bancarrota a economia mundial, em 1873 e 1929, e também duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 18 e de 1939 a 45. Esse foi o resultado, digamos assim, nefasto do liberalismo adotado em todo o mundo. O pensamento econômico marxista é uma doutrina sociológica, filosófica e política baseada no materialismo dialético histórico e no socialismo científico criado por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Esses pensadores foram responsáveis por fundamentar econômica e sociologicamente as ideias socialistas, que já existiam na Europa no século XIX, oriundas de teorias políticas anticapitalistas que pregavam a necessidade de se pensar em uma sociedade igualitária. Karl Marx desvendou em sua obra O Capital as leis que governam os sistemas econômicos. Capitalistas que causaram, nas décadas seguintes, uma revolução no pensamento econômico e nas ciências sociais. Trata-se de um minucioso exercício investigativo de Karl Marx acerca do funcionamento das relações econômicas desde os primórdios da humanidade até o século XIX, ao desvendar as leis que estão por trás da atividade econômica. Karl Marx afirmou que a força motriz do capitalismo é a produção da mais-valia, que é o valor do trabalho não pago aos trabalhadores. Se a jornada de trabalho é dividida entre o trabalho necessário e o trabalho excedente, a taxa de mais-valia é a razão entre as duas porções da jornada de trabalho. O pensamento de Marx não se restringe unicamente ao campo da economia, mas abrange também a filosofia, a sociologia e a história. Marx preconizava a derrubada da ordem capitalista e a implantação do socialismo. O marxismo, que serviu de base para a construção do socialismo em vários países do mundo, a partir de 1917 na Rússia, fracassou depois do sucesso da sua implantação em vários países, porque conquistou o poder do Estado e não cumpriu sua promessa histórica de promover o progresso político, econômico e o bem-estar social de suas populações, bem como fracassou com a restauração do capitalismo na Rússia,
nos países do leste europeu e na China a partir de 1990. Esses são os sinais do fracasso na adoção do modelo socialista em várias partes do mundo. Primeiro, um sucesso na sua aplicação, porque a sua promessa de promover o progresso político, econômico e bem-estar social de suas populações não aconteceu na plenitude. Bem como fracassou com a restauração do capitalismo. Quer dizer, o fato de ter havido a restauração do capitalismo, tanto na Rússia como nos países do leste europeu e na própria China, que transformou o que existia lá de socialismo em capitalismo de Estado, é uma demonstração do fracasso no modelo soviético de socialismo que foi adotado por esses países. Um pensamento econômico liberal neoclássico, e surgiu logo após, isso aí entre os fins do século XIX e o início do século XX, buscava se contrapor ao pensamento econômico marxista, bem como oferecer soluções para as crises do capitalismo. Então ele surgiu para se contrapor ao pensamento econômico marxista, bem como oferecer soluções para as crises do capitalismo que o pensamento econômico liberal clássico não havia resolvido. A partir de 1870, o pensamento econômico passava por um período de incertezas, diante de teorias contrastantes, a marxista e a liberal clássica. Nesse período conturbado surgiu a teoria neoclássica, através da qual foram modificados os métodos de estudos econômicos, baseados no pensamento liberal clássico. Através destes, buscou-se a racionalização e a otimização dos recursos escassos ao estudar a formação de preços, a produção e a distribuição da renda através do mecanismo da oferta e da demanda dos mercados. Defendia um sistema econômico competitivo, que tendia automaticamente para o equilíbrio. Ele buscava o equilíbrio, condição que não era alcançada com a adoção do pensamento liberal clássico. Ou seja, defendia um sistema econômico competitivo que buscasse automaticamente o equilíbrio a um nível de pleno emprego dos fatores de produção. O pensamento econômico neoclássico teve várias correntes, teve 4 importantes escolas: a escola austríaca, a escola de Lausanne, ou escola matemática, a escola de Cambridge e a escola sueca. A escola austríaca se destaca por formular uma nova teoria do valor, baseada na utilidade, a teoria subjetiva do valor, ou seja, o valor do bem é determinado pela quantidade e utilidade do mesmo. Surgiu essa teoria a partir da escola austríaca. Também chamada teoria do equilíbrio geral, a escola de Lausanne, na Suíça, enfatizava a interdependência de todos os preços do sistema econômico para manter o equilíbrio. Quer dizer, buscava exatamente estabelecer uma interdependência entre os preços dos produtos, bens e serviços do sistema econômico para manter o equilíbrio. Porque um dos grandes problemas do liberalismo clássico era que a economia produzia sempre desequilíbrios. A teoria do equilíbrio parcial, ou escola de Cambridge, considerava que a economia consistia no estudo da atividade humana nos negócios econômicos. Portanto, a economia seria uma ciência do comportamento humano e não da riqueza. Então, procurava derivar os problemas da economia para justificar a questão, o desempenho econômico relacionado com o comportamento humano
e não propriamente na produção da riqueza na sociedade capitalista. Por fim, a escola sueca foi responsável pela tentativa de integrar a análise monetária à análise real, que mais tarde foi feita por Keynes. Entre as 4 escolas do pensamento econômico neoclássico, destaca-se a escola austríaca, que teve como um dos seus grandes expoentes Ludwig von Mises, que publicou The Theory of Money and Credit, fazendo críticas profundas contra o socialismo. Críticas essas que tiveram grande influência no pensamento econômico de Friedrich von Hayek, que apesar de inicialmente simpático ao socialismo, tornou-se um dos críticos acadêmicos contra o coletivismo socialista no século XX. Hayek, em seu livro O Caminho da Servidão, lançado em 1944, e suas obras posteriores, alegou que o socialismo exigia um planejamento econômico central e que tal planejamento, por sua vez, levaria ao totalitarismo, como de fato aconteceu. O Hayek atribui o planejamento econômico central como a causa do totalitarismo, quando na realidade o totalitarismo tem causas inúmeras e não necessariamente o planejamento é responsável por isso, mas era a tese que ele defendia. Outro ilustre economista da escola austríaca foi Joseph Schumpeter, mais conhecido por suas obras sobre ciclos econômicos de inovação. Ele insistia no papel dos empreendedores em uma economia para promover o desenvolvimento econômico. Em Theory of Economic Development, Schumpeter afirma que a vida econômica experimenta mudanças não contínuas, que denominou de revolucionárias, que consiste no problema central do processo de desenvolvimento econômico. E Schumpeter considera que essas mudanças contínuas, que ele considera revolucionárias, e que provocam o desequilíbrio no processo de desenvolvimento econômico. De acordo com Schumpeter, o capitalismo necessariamente passa por ciclos de longo prazo, pois ele é inteiramente baseado em invenções e inovações científicas. Uma fase de expansão torna-se possível pelas inovações, pois elas trazem ganhos de produtividade e encorajam os empreendedores a investir. A explicação de Schumpeter sobre a importância da inovação como motor do desenvolvimento vem sendo comprovada na prática. Inclusive no nosso último artigo, em que falamos sobre o avanço tecnológico como principal responsável pelas revoluções econômicas que mudaram o mundo, nós enfatizamos exatamente esse pensamento de Schumpeter sobre o papel da tecnologia, o papel da inovação tecnológica como motor do desenvolvimento. Outro expoente do pensamento econômico liberal neoclássico, vinculado à escola neoclássica sueca, foi John Maynard Keynes, que com suas obras promoveu uma revolução na doutrina econômica, opondo-se principalmente ao pensamento marxista e ao pensamento liberal clássico. Sua obra principal foi a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, lançada em 1936. O pensamento econômico de Keynes defende o Estado como um agente ativo, como já lhes falei, contra a recessão e alta no desemprego. Por exigir um governo maior como decisor na economia de um país, o keynesianismo se posicionou contra o pensamento liberal clássico e as demais escolas do pensamento neoclássico, que defendem um Estado o menor possível.
que é o caso da posição defendida por Mises e por Hayek. Inclusive, os dois foram até ideólogos do neoliberalismo, que nós vamos falar logo em seguida. Opondo-se ao pensamento marxista, Keynes acreditava que o capitalismo poderia ser mantido, desde que fossem feitas reformas significativas, já que o capitalismo havia se mostrado incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade econômica. Aliás, o capitalismo liberal clássico, dentro do pensamento liberal clássico, que produziu duas grandes depressões econômicas e, inclusive, das quais resultaram duas grandes guerras mundiais. O Keynes afirmava que não havia razão para a existência do socialismo, pois não seria a posse dos meios de produção que resolveria os problemas sociais, e ao Estado compete incentivar o aumento dos meios de produção e a boa remuneração de seus detentores, ou seja, o Estado numa sociedade capitalista. O pensamento keynesiano deixou algumas tendências que prevalecem até hoje no atual sistema econômico. Dentre as principais, a adoção de modelos macroeconômicos. Isso se tornou, digamos assim, um procedimento dominante em todo o mundo, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. O intervencionismo estatal também foi uma outra recomendação adotada por Keynes. Claro que o intervencionismo estatal moderado. E o uso da matemática na ciência econômica. Foi a partir de Keynes que a matemática foi utilizada na estruturação de modelos econômicos. Eu diria o seguinte, que a economia se tornou uma ciência, efetivamente, a partir de Karl Marx, com a sua obra O Capital, e a partir de Keynes, com a sua obra A Teoria dos Juros, da Moeda, e que foi publicado a partir de 1936. Então, como eu disse, o pensamento keynesiano adotou modelos macroeconômicos e o uso da matemática na ciência econômica. O liberalismo neoclássico foi bem sucedido com o keynesianismo após a Segunda Guerra Mundial, quando contribuiu para o desenvolvimento econômico da maioria dos países do mundo, até a década de 70. E está obtendo sucesso nos países escandinavos, que se situam atualmente como os países de maior progresso político, econômico e social, e também o liberalismo neoclássico foi bem sucedido também com a contribuição de Joseph Schumpeter, com sua tese de que a inovação tecnológica opera como motor do desenvolvimento econômico das nações. O último pensamento que surgiu na história da humanidade foi o pensamento econômico neoliberal, que é uma doutrina econômica e política que surgiu no século XX, com base em teorias formuladas pelos economistas Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. A teoria neoliberal surge para opor-se, como já lhes falei, ao pensamento marxista e ao pensamento liberal neoclássico keynesiano. Ou seja, ele surgiu para combater o pensamento econômico marxista e ao pensamento liberal neoclássico keynesiano de bem-estar social, e propõe a restauração do pensamento econômico liberal clássico, tendo como base uma visão econômica conservadora, que pretende diminuir ao máximo a participação do Estado na economia,
não apenas no nível nacional, mas também ao nível mundial. Em geral, pode-se afirmar que o neoliberalismo, de acordo com as teorias dos estudiosos da escola austríaca, busca o enfraquecimento do Estado, com a diminuição drástica da participação estatal na economia e a desregulamentação da economia nos níveis nacional e mundial. Os teóricos neoliberais defendem a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos, que é o que vem acontecendo em todo o mundo, inclusive no Brasil. A doutrina neoliberal prega a menor participação possível do Estado na economia, dando preferência ao setor privado, que é o que está acontecendo no Brasil e na maior parte do mundo. Um esboço do plano neoliberal deu-se com as 10 regras do Consenso de Washington, que propôs uma cartilha básica que as economias neoliberais deveriam seguir. A adoção do neoliberalismo foi adotada no mundo depois que o keynesianismo deixou de ser eficaz na década de 1970, configurada na queda do crescimento econômico mundial após os anos gloriosos de 1950 a 60, nas duas crises do petróleo e na crise da dívida de grande parte dos países do mundo que ficaram insolventes junto aos bancos internacionais na década de 70. O neoliberalismo fracassou, entretanto, fracassou o neoliberalismo. Por quê? Porque a desigualdade social chegou a níveis alarmantes em todo o mundo. Houve a eclosão da crise mundial de 2008 e o caos se estabeleceu na economia mundial graças à ausência de regulamentação econômica e financeira global. Quer dizer, a ausência de controle sobre a economia mundial está gerando caos na economia mundial, com repercussões negativas em todos os países do mundo. Pelo que nós acabamos de expor, pode-se afirmar que o mercantilismo contribuiu para dar início ao processo de globalização, que foi a partir da época do mercantilismo que houve a expansão da economia mundial, houve a globalização da economia mundial com as grandes navegações. Mas o mercantilismo proporcionou o avanço do colonialismo pelas nações europeias, que na busca da riqueza praticaram genocídio contra os povos das Américas. O liberalismo clássico, por sua vez, contribuiu para o avanço do capitalismo globalmente, cujas crises levaram o mundo às depressões econômicas, que eclodiram em 1873 e 1929, bem como a escalada do colonialismo e do imperialismo em todos os quadrantes da Terra, e ao advento de duas guerras mundiais, de 1914 a 18 e de 1939 a 45. O marxismo, por sua vez, fracassou porque conquistou o poder do Estado em vários países e não cumpriu sua promessa histórica de promover o progresso político, econômico e o bem-estar de suas populações, o bem-estar social de suas populações. Bem como houve a restauração do capitalismo na Rússia, nos países do leste europeu e na China. Isso comprova o fracasso da aplicação do modelo socialista de sociedade nos moldes soviéticos. O liberalismo neoclássico foi bem sucedido com o keynesianismo após a Segunda Guerra Mundial, ao contribuir para o desenvolvimento econômico da maioria dos países do mundo até a década de 70, fracassando após este período, com a exceção dos países escandinavos, que se situam atualmente como os países de maior progresso político, econômico e social, e se afirmou com a contribuição de José Schumpeter, com sua tese de que a inovação tecnológica opera como motor do desenvolvimento econômico das nações. E, finalmente, com o neoliberalismo, no seu fracasso, se materializou na desigualdade social,
que chegou a níveis alarmantes em todo o mundo com a eclosão da crise mundial de 2008 e com o caos que se estabeleceu na economia mundial, graças à ausência de regulamentação econômica e financeira global. Em síntese, para concluir, eu tenho a dizer que o mercantilismo deixou como legado negativo o colonialismo, com a prática de genocídio pelas nações europeias contra os povos das Américas. O liberalismo clássico deixou como legado negativo duas grandes depressões econômicas mundiais e duas grandes guerras mundiais, das quais resultaram 187 milhões de mortos. O liberalismo neoclássico deixou como legado negativo ter sido a base para o nascimento do pensamento econômico neoliberal, que está contribuindo para o caos atual da economia mundial. De todos os pensamentos econômicos que relatamos, merecem destaque positivo o marxismo, com sua contribuição ao desenvolvimento social, e por ter desvendado as leis que regem o capitalismo, e o keynesianismo, com o sucesso de sua aplicação nos países escandinavos, que, de acordo com a ONU, são os mais bem governados do mundo, com estado de bem-estar social, e são os países de maior progresso político, econômico e social, cujos povos são os mais felizes do mundo. Cabe destacar sobre o marxismo que houve fracasso do ponto de vista político, porque todos os países socialistas se caracterizaram pela existência de sistemas políticos autoritários, onde a prática ocorreram déficits na prática democrática. A prática democrática não foi levada nos seus devidos termos. Fracassou no plano econômico porque a economia ela não se desenvolveu na plenitude e o desmoronamento do sistema socialista na Rússia, na União Soviética, como nos países do leste europeu, se deveu ao fracasso econômico. E na China houve a substituição do socialismo pelo capitalismo de Estado, exatamente porque o modelo da economia chinesa, que prevalecia anteriormente, não estava proporcionando bons resultados. Então, do ponto de vista econômico e político, houve fracasso, apesar de ter havido avanços no plano social. Esse, eu diria que foi a contribuição mais importante que o marxismo proporcionou nos países onde o socialismo foi implantado. Já o keynesianismo, ele foi bem sucedido quando foi adotado por vários países do mundo nas décadas de 50 e 60. Posteriormente, ele fracassou simplesmente não por conta da prática do keynesianismo no interior de cada país, mas porque a economia mundial ela funcionava de forma sem controle, vamos dizer assim. E isso repercutiu internamente. O fato de muitos desses países terem assumido dívidas excessivamente elevadas e também apresentar desequilíbrios no seu balanço de pagamentos por conta do aumento não só do preço do petróleo, como também dos juros da dívida externa. Então isso desestabilizou as economias internas, não por fatores internos a cada país, mas mais por fatores externos, das suas relações com o exterior. De modo que
houve esse fracasso, o keynesianismo, mas o fato de o keynesianismo estar sendo adotado com absoluto sucesso pelos países escandinavos, cujos indicadores políticos, econômicos e sociais são altamente merecedores de aplausos, porque se pratica democracia, na verdadeira acepção do termo, a economia se desenvolve de acordo com os interesses das sociedades e do ponto de vista social, as sociedades escandinavas que adotam o keynesianismo como pensamento econômico, do ponto de vista social, tem sido um sucesso bastante grande pelos resultados que tem obtido com relação aos indicadores produzidos pela própria Organização das Nações Unidas. Exatamente a Organização das Nações Unidas é que destaca o fato desses países serem mais bem governados do mundo e serem os países de maior progresso político, econômico e social, e também cujos povos são os mais felizes do mundo. Eles têm indicadores de felicidade. E os países escandinavos estão no topo, exatamente, dessa lista de países em todo o mundo. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a lhes falar. É importante observar que o pensamento econômico, aparentemente, seria um tema que interessaria só economistas, mas na realidade é um assunto que interessa a sociedade como um todo, diante dos efeitos, as consequências que o pensamento econômico produz sobre o conjunto da economia e da sociedade. É isso que eu tinha a transmitir. Um grande abraço para todos.